E hoje o papo vai ser com a Paty Bianco, criadora de conteúdo digital, autora e empreendedora. Dona da linha de produtos Frufruta, com mais de 4 livros lançados e criadora do curso Jornada Saudável. Tem bastante papo por vir. Vem comigo nessa? Bem-vinda, Paty! Eu que agradeço, nossa, que honra estar aqui. Não, honra pra mim. Imagina. Te receber. Vou te contar um pouquinho, rapidinho, a história, porque ela parou por aqui. A gente se conheceu semana passada, né? Sim. E eu fiquei encantada com a história de vida dela. Aliás, eu gosto de gente que tem história pra contar. Opa, Que tem faz bastante. coisa, que é doer na vida. E aí eu falei, cara, a gente precisa gravar um podcast. É isso. Só pra eu entender um pouco mais sobre a vida dela. Imagina. E porque eu tenho certeza que o que ela vai contar aqui vai ser incrível. Já tive alguns spoilers. E aí já passo a bola pra você. Quero saber um pouco da tua vida, da tua história, porque pelo pouco que eu vi aí nas mídias sociais, assim, já me impressionou muito. Me conta por que você entrou nesse mundo de alimentação saudável, de criadora de conteúdo. Fala o que você quiser, tá com Beleza, você, só que eu palavra. sou tagarela, hein? É isso é o que a gente gosta. Daí qualquer coisa você fala pra eu parar. Tá bom. Ou você edita depois. Então, bom, gente, oi, tudo bem, né? Eu sou a Paty, é muito prazer estar aqui. Acho que, é uma honra ter esse espaço aqui pra conversar e contar um pouco da minha jornada. E acho que o mais bacana e o que mais me move é que eu sei que tem muita gente que passa pelos meus perrengues e BOs que a gente na vida. Então, compartilhar é muito legal e acho que é por isso que eu tô há tanto tempo aí nessa trajetória de produção de conteúdo. E quando eu dou uma desanimada, vem alguém e fala, Paty, teu conteúdo me ajudou muito. Isso passaria de passar mal, descobri que era possível viver sem um ingrediente ou sem outro. Enfim, isso é muito prazeroso e traz muito do propósito, né? Do que a gente coloca lá porque a gente que produz conteúdo sabe como é, né, amor? Super, sabe? Um trampo Super gigante. desafiador, super cansativo, tem que ter uma resiliência gigantesca. E é isso que você falou. Na hora que você tá lá naquele low, tipo, pensando, pra que tudo isso? Vem alguém e te fala, cara, você muda a minha vida. Aí eu falo, uau, é pra isso que eu tô aqui, é por isso que eu faço isso. Exatamente. Isso eu acho que é a maior recompensa que esse tipo de trabalho pode trazer, né? Sem dúvida. E, enfim, vou tentar resumir minha história, porque são 8 anos trabalhando já com internet, então muita coisa já aconteceu. Eu comecei lá em 2015, quando o Instagram ainda era mato. Eu tava até te contando que não existia nem stories, não dava nem pra postar vídeo, não tinha carrossel, não tinha nem métrica, não tinha porcaria nenhuma, entendeu? Era na raça, postou, curtida, comentário, era só, no máximo uma hashtag, era tudo que tinha. Uhum. E nessa época, eu comecei o Instagram, comecei a postar a receita, porque eu comecei a passar mal. Um ano antes, então lá por 2014, eu comecei a ter muitos sintomas intestinais e que ninguém sabia resolver. Eu basicamente fui pra um monte de gastro e fiz 1000 exames. E, não, você tem síndrome do intestino irritável e engole aqui um monte de pílula e é isso aí, você vai viver com isso. E eu não aceitava aquele diagnóstico. Não era possível, eu com 24, 25 anos ali, nova, né, tomando 5 remédios por dia, um pozinho na comida, não sei o quê, e isso começou a me deixar muito desgostosa com a vida, assim, tipo, não é possível, isso estava impactando muito minha qualidade de vida, então eu realmente entrei num processo bem, porque é complicado, porque parece que esses problemas intestinais é uma coisa que vai se acumulando com o tempo, e daí chegou num momento ali que meio que foi a última gota d'água. Ele vai inflamando mais ao longo do tempo até se tornar insustentável. Insustentável. Porque quando afeta... Porque eu gosto muito daquela frase que diz que ter saúde é a ausência de doença. Então, você não tem que sentir o teu processo digestivo, como você não tem que sentir nenhum outro, né, dos processos involuntários do nosso corpo. O intestino tá ali pra cumprir a função dele, quando ele dói, quando ele incha, quando você tem um hábito intestinal tudo maluco, que eu já tô acostumada a falar de cocô na vida, assim, porque, sabe, tipo, ou piriri, ou então vive com o intestino preso. A gente sabe que isso é um hábito intestinal que tá desregulado, só que muita gente acha que isso é normal, que é normal viver com dor, que é normal viver... Não então, assim, é comum, mas não é normal, né? Infelizmente, a gente precisa olhar
pra nossa saúde, às vezes, e chegou lá naquele momento pra mim que o negócio ficou insustentável, e eu fui procurar ajuda e tal, e os gastros não encontraram nada, né, me deram um monte de remédio pra síndrome do intestino irritável, assim, e vai minha filha, que é o que tem, e aí eu digo que daí eu descobri que o problema não era no hardware, né, que não era no meu intestino necessariamente como órgão, mas sim no software. Eu falo que era o que eu comia, o que eu dava de alimento pra esse meu intestino, e eu fui refazer uma retrospectiva da minha vida, eu realmente me alimentava muito mal. Eu comi muito mal até meus 20 e vários anos, né, era sedentária, enfim. Fazia tudo errado e, claro, que isso culminou ali em algum momento que arrebentou o cordão e eu comecei a passar mal diariamente. Então, assim, isso aí chegou um momento que eu falei, não, chega. O corpo gritou. O corpo é assim, né? Que nem quando você tá trabalhando muito, tá estressado e tal, de repente você fica doente. É tipo o corpo falando, minha filha, se você não parar, eu te paro, entendeu? Eu sempre gostei muito de internet, no geral. Sempre fui muito heavy user de redes sociais e tal. E nessa época eu comecei a pesquisar na internet mesmo outras pessoas que talvez tivessem passado por esse mesmo processo. E eu descobri na nutrição, então na parte da alimentação, uma possível cura pros meus males. E assim eu fui, fiz um tratamento com uma nutricionista para uma disbiose. Naquela época se falava ainda menos de restrição alimentar, e, enfim, essa coisa. Falava de intolerância à lactose e olhe lá, em 2015, né? Ainda era um mercado que estava muito começando a se desenvolver. Nossa, dá pra ver como o mundo mudou, né, desde então. Total, e foi muito rápido, né? Foi muito rápido. E, enfim, e aí eu fiz um tratamento super restritivo, mas ao mesmo tempo que foi ruim, porque eu tive que cortar um monte de coisa da alimentação, foi bom porque eu comecei a melhorar. E eu, como sempre gostei de Instagram, sempre gostei muito de internet, pensei com os meus botões. Bom, se eu tô passando por esse perrengue, alguém também mais no mundo deve ter passado por uma coisa similar. E eu também senti, quando eu tive que fazer essa restrição, e eu, não podia comer glúten, não podia comer açúcar, não podia comer 1 milhão de coisas, leite, enfim, eu sentia muito preconceito das pessoas. Então, assim, mas alimentação saudável, sem glúten, sem lactose, sem gosto, sabe? Tipo assim, era o que eu ouvia todos os dias. E eu falei, eu quero falar sobre alimentação saudável, eu quero falar sobre essa minha experiência, mas ao mesmo tempo eu quero falar disso de uma forma leve, sem ser muito radical, porque o que vinha sendo produzido na internet até então, naquela época, falando sobre alimentação saudável, eu via muito mais nessa parte um pouco mais de veganismo, uma coisa assim que é um pouco mais, não é só alimentação, mas uma coisa mais, uma escolha política, até uma escolha de estilo de vida, né? Então, eu queria falar de alimentação saudável para as pessoas que, como eu, buscavam ali uma alimentação melhor ou que queriam se livrar de algum problema, como foi o meu caso. E eu queria falar sobre isso de uma forma leve, de uma forma descontraída, de uma forma fofa. E naquela época não dava pra postar vídeo, não dava pra postar stories, não dava pra postar nada, era só foto. Eu lembro que eu comecei, eu dei o nome do Insta de Frufruta, que era falar de alimentação saudável. Não, mas você conseguiu, né? Fofo. Porque se eu fosse tentar fazer uma coisa fofa, ia ser impossível. Você é a cara da fofura. Então, eu digo que é só pra quem não me conhece, né? Mas tudo bem, a gente finge que é fofa. Passa bem. Exato, a gente dá um jeitinho. E aí, naquela época, eu ainda brincava, fazia desenho, tipo, fazia meio que umas tirinhas falando sobre alimentação saudável, bem do basicão, assim, do que eu tava aprendendo, e o negócio foi meio que evoluindo junto com... Eu fui evoluindo junto com ele foi o conteúdo evoluindo junto comigo, e as coisas começaram a dar certo. Eu sempre digo que eu não criei o Insta pensando em que isso virasse um trabalho, ou muito menos um trabalho full time, era realmente um hobby ali de início, e naquela época ainda nem se falava muito sobre ganhar dinheiro fazendo conteúdo, era algo muito, realmente, estava muito no início ainda. E acabou que eu digo que esse mundo da gastronomia e da alimentação caiu no meu colo, porque não foi uma coisa que eu escolhi. Minha formação é em design, eu venho de consultoria de marca e tal, e acabou dando tão certo e acabaram aparecendo tantas oportunidades nessa jornada que eu falei, bom, eu acho que o mundo tá me levando para esse lado. E assim eu comecei a empreender dentro da internet, né? No início até eu comecei a dar curso de Instagram, eu dei vários cursos de Instagram, porque exatamente naquele começo em que as empresas estavam começando a se inserir nesse meio, foi muito legal, assim, foram mais de
30 edições desse workshop que eu dei, fiz em Company, fiz pra Boticário, fiz pra GSK, assim, tipo, fiz um monte de in Company falando de Instagram. Que legal. Instagram o Boticário fiz 2 vezes, uma vez falando pros maquiadores, que são, tipo, influenciadores do Boticário, outra vez falando pra franqueados do Boticário, que tinham seus próprios Instas, então, trazendo essa parte profissional do Insta, gravei curso também, enfim, foi super legal esse workshop aí, foram alguns anos fazendo ele. E aí eu vi que realmente tinha uma oportunidade ali porque o meu Instagram tava crescendo, né, nas redes sociais, eu tinha o blog também, então tava indo bem, tava crescendo, claro, com muito trabalho, porque nada que... Mas eu fazia muito por prazer, claro. Então pra mim quase que não tinha cara de trabalho, mas sabe? demanda, energia, como demanda, claro, nossa, estudo, sim. foco. Hoje eu acho que é um 2.0 ainda, né? Porque naquela época o básico simples ele funcionava. Então a foto bem feita, a legenda, as receitas que eu sempre desenvolvi do zero. Então eu sempre falei... Não, na verdade o feedback que eu sempre recebi era: suas receitas dão certo. Porque tem muita receita fake na internet, essas coisas, né? Muita coisa que realmente você vai fazer vai ficar uma porcaria. Então esse é um feedback muito legal que eu sempre recebi e tal. Eu até coloquei lá no perfil, porque realmente muitas vezes as receitas saudáveis, ainda sem um monte de coisa, acabam ficando bem ruins, inclusive já aconteceu muito comigo, mas eu não posto, né? Muito comigo. Muito, né? A gente que desenvolve receita sabe do drama. E enfim, isso foi até 2016, em 2017 eu recebi o convite de uma editora aqui de São Paulo de fazer um livro, que eles estavam lançando uma série com influenciadores, e, gente, foi assim, a época mais louca da minha vida. Eu desenvolvi 50 receitas e fotografei e escrevi em 2, 3 meses, assim. Foi assim, surreal. A dor na lombar, ainda bem que eu era mais nova. A gente tinha mais energia. Tinha mais energia, acho que tinha mais lombar também, né? Porque de ficar agachada fotografando, sabe? Eu lembro, assim, foram meses insanos. Você desenvolvia a receita, escrevia e fotografava? Sim. Gente, eu avisei, né? Que tinha história pra contar. Superwoman. Não, eu fazia o que tinha, né? O que dava porque, por exemplo, o livro, a editora, eu acho que nem paga nada pra fazer. Acho que só depois com as vendas, não me lembro direito. Mas assim, eu falei, bom, se eu não tenho budget, eu faço, né? Então, como eu sempre fui meio correria, assim, meio que o bom e o ruim de querer abraçar o mundo também, né? Também a gente tem que saber delegar, e eu aprendi isso também ali com o passar do tempo. Esse foi meu primeiro livro, então deu muito certo. Foi best-seller na Amazon e tal. E aí eu falei assim, cara, eu fiz as fotos, eu fiz as receitas, eu fiz os textos, eu sei diagramar, porque sou designer, né, por formação. Falei, sabe o quê? Eu vou começar a lançar minha própria linha de livros. Daí, montei uma estrutura, criei os livros, eu fiz os livros, daí além de fotografar, desenvolver, escrever, eu ainda diagramei, né, os livros inteiros. E aí eu comecei a vender e de volta começou a dar super certo. Montei, estruturinha, eu montei um esquema pro meu estoque ficar no correio, e daí eu não ter que ficar com o estoque, porque aí eu só tirava, porque no começo eu tirava os pedidos, meu Deus, uma loucura. Eu falei, não, eu não consigo fazer sozinha, daí eu até terceirizei e tal, aí eu comecei a aprender a delegar um pouco, assim, sabe? Daqui a pouco você tava lendo o livro pra pessoa. Já, exato, em casa, só falta eu ir na casa da pessoa cozinhar, né? Quer que eu faça pra você? E aí veio a minha atual sócia, que já é minha sócia desde 2018, e falou assim, Paty, vamos fazer um produto alimentício? E as duas, designers, né, sem noção da vida, porque eu falo que a coragem, a ignorância é a mãe da coragem, né? Não sabia onde estava se metendo. Nossa, eu concordo total. Hoje eu tenho muito mais medo de tudo. Mas é bom, né, ser jovem e livre de preocupações, porque daí você vai fazendo, resolvendo no caminho. Você não tem bloqueio, você fala... Assim, você não se frustrou tanto na vida, então você não tem aqueles medos de não, e eu acho que, gente, você não sabe também onde você tá se metendo. Exatamente. Acho que isso é o mais importante. Isso é fato. Entendeu? Você não saber muito bem onde você tá se metendo. Porque daí você vai resolvendo os pepinos, você não prevê os pepinos, você vai resolvendo à medida que eles estão aparecendo. É exatamente isso. Então é um pouco da inocência, da ingenuidade, junto com Não, eu sempre falei que eu queria abrir um restaurante, né? Se eu soubesse o tanto de pepino e que eu ia ter que mover montanhas e me descabelar pra cuidar daquilo, eu jamais teria aberto. Ainda bem que eu não pesquisei muito antes de abrir. Exatamente, é melhor não saber onde você tá se metendo de vez em quando, porque daí o negócio meio que flui, vai, né? Vai. Então a gente não faz nada na vida, é bem isso. Exatamente. E aí a gente lançou nosso primeiro produto, e daí o que aconteceu? O Frufruta virou a marca.
E eu acabei mudando o Insta pra Paty Bianco, então hoje eu tenho os dois. Não faço a gestão dos dois, graças a Deus, porque senão eu ia ficar louca. Porque hoje a gente fez a linha crescer, eu tive até 6 produtos nesse tempo, mas daí veio a pandemia, enfim, né? Foi super difícil pra todo mundo. Ainda mais essa área de saudáveis, em que a gente sabe que às vezes é um produto mais caro e tal. E, enfim, a vida foi se ajeitando ali e a marca foi crescendo pra a gente hoje terceirizou todo o processo da marca, todo o processo de produção, e a gente trabalha num modelo em que eu e minha sócia, a gente é só responsável pelo marketing, pelo branding. Legal. E acabou que a gente conseguiu delegar, digamos, essa parte que a gente realmente fazia sem saber muito bem o que estava fazendo, né? Mas conta um pouco do que é o produto. Hoje a gente tem 3 produtos na linha, são mixes secos, então você só mistura com água, e no caso do brownie é água e óleo, então tem a panqueca, o mix de panqueca, um mix de brownie e 2 sabores de mix de pãozinho proteico. Eles são veganos, sem glúten, apto para celíaco. Então, isso foi algo muito legal também que aconteceu graças a essa fábrica que entrou na jogada com a gente, porque eles têm linha isolada, antes a gente não conseguia. Antes a gente terceirizava cada produto numa fábrica, era uma loucura, assim. A parte de logística era insana. Então, agora tudo tá muito mais redondinho e correndo melhor, assim. Então, a gente tá bem feliz. Conseguimos baixar o custo do produto para o consumidor final, que foi também uma mega vitória pra gente, porque a gente quer realmente viabilizar e levar a alimentação saudável e de restrição para mais pessoas. Então, não é que a gente faz só para vegano, a gente quer fazer para todo mundo, né? Então, a gente quer um brownie super gostoso, só que ele também é vegano, sem glúten, sem leite, né? Então, esse é o nosso objetivo, assim. Tudo nasceu com a panqueca, que era uma receita que eu fazia em casa, todos os dias no café da manhã. Eu tenho fases, assim, eu fico meio obcecada no negócio. Daí, eu tive a fase da panqueca que durou uns 2 anos, assim, sabe? Eu fazia panqueca todo santo dia, e daí eu desenvolvi esse mix que acabou virando o produto. Eu devia ter trazido, né? Eu vou trazer pra você depois. Devia, com certeza. Gênia, né? Até pra gente fazer um merchan aqui. Poxa vida, mas aqui. Mas não tem problema, a gente vai deixar o arroba. Isso. E o pessoal vai conhecer a marca, porque é linda. Eu vou trazer depois pra você também. A marca, ela é linda, é caprichada. Eu vi. Assim, eu tenho muito orgulho de como a Frufruta cresceu. E hoje a gente tá em mercados do Brasil inteiro. E é muito legal de ver E o lançamento foi no Sul, né? Porque você é do Sul. Foi, exato. Eu sou de Curitiba, então a gente produz lá até hoje. Tá. Mas já tá no Brasil todo. Legal. Inclusive, recebi stories desses dias que tinha no mercado em João Pessoa. Que massa. Assim, tava viajando o Brasil, né? E pra quem não sabe também, é super difícil desenvolver produto, principalmente no Brasil. Essa questão de produzir por conta própria é complicado. Ter fábrica também é super desafiador, porque você depende de uma produção de terceiros. Logística, meu Deus do céu. Nem se fala, comercial. Comercial, entrar nos pontos. Assim, então, eu te admiro muito por isso, porque... Mas é isso que eu falo, a ingenuidade foi um grande drive, assim, Eu entendo. E daí chega num momento que você tá ali, você já trabalhou tanto por aquilo, você pensa assim, não, agora eu não vou desistir, entendeu? E daí agora vai nascer. Agora o negócio vai acontecer. E depois do lançamento dos livros, dos produtos alimentícios, né, da marca, eu acabei indo também muito pra parte de produtos digitais, então já tinha os livros impressos, então era lógico transformar eles em e-book. Até surgiu de uma demanda dos próprios seguidores que moravam fora e tal, que queriam ter acesso ao... Porque inicialmente eu não ia fazer, porque eu gosto mais do livro físico, mas eu percebi que o e-book é maravilhoso e você consegue adicionar vídeo, né? É incrível e tá sempre na mão. Exato. Então é super prático. O acesso é mais fácil. Exatamente. E depois disso, ainda veio, em 2019, eu gravei o meu curso, que é o Jornada Saudável, que é um curso pensado na transformação de hábitos. Então, fui entender a fundo por que as pessoas não conseguem ter uma vida mais saudável, manter hábitos mais saudáveis na alimentação, na vida no geral, né? Ou até largar vícios. E fui estudar a fundo. Trouxe uma psicóloga junto comigo para desenvolver um método. Que ficou tipo um TCC, assim, um método, sabe? De tão profundo que foi. A gente realmente estudou essa relação das pessoas com a criação de hábitos e a gente definiu... a gente descobriu que existem 4 coisas que
fazem com que as pessoas não consigam iniciar ou manter uma nova rotina de hábitos. Então, falta de tempo, falta de criatividade, falta de organização e falta de repertório. Basicamente, cai sempre nesses quatro pilares, assim. E como é que você reeduca essa pessoa? Como é que você transforma? Aí no curso a gente desenvolveu essa metodologia, módulo a módulo, para desconstruir cada uma dessas barreiras, digamos assim, que as pessoas geralmente têm, e às vezes realmente têm, mas como é que a gente consegue... Existem pessoas que conseguem transformar isso em oportunidade para melhorar e tem pessoas que ficam presas ali. Então, como é que a gente faz para melhorar isso? Como é que a gente faz para mudar isso? Então, foi muito legal. O curso é muito bacana. Tem um teste de perfil no início também, que eu elaborei com a psicóloga. E a gente entende quais são os seus fatores mais limitantes. Então, se para você é mais difícil porque você não tem repertório, ou porque você não consegue se organizar direito, o que falta para você conseguir incluir um novo hábito na rotina. Enfim, é um curso enorme, tal, são mais de 3 meses de curso. E tá disponível hoje? Tá. Na verdade, vou abrir novas turmas em breve, eu tô reformulando ele, antes eu fazia só por turma, mas agora eu percebi que as pessoas, elas buscam mais liberdade no cronograma ali, então a gente tá reformulando ele para deixar ele, assim, digamos, para livre demanda, né? Legal, ótimo. Enfim, bom, a gente vai deixar também aqui o link do curso. Isso, muito obrigada, a gente agradece. Então, são essas frentes hoje de trabalho que eu tenho, inclusive, né, tenho também a produção de conteúdo que eu trabalho com algumas marcas e tal, faço publi, mas só de marca que eu uso, só de coisa, né, já tive que dizer não pra Coca-Cola, já tive que dizer não pra algumas outras marcas. Porque às vezes foge tanto do perfil, né, que você fala... Não faz sentido nenhum. Gente, não faz sentido nenhum, não é contra a nossa verdade, né? Lógico, eu acho que tem muito isso, as pessoas que me acompanham e que às vezes me acompanham há muitos anos já, né? Eu tenho uma quantidade ali de seguidores fiéis, claro, tem aqueles que vêm e vão e tal, mas os seguidores fiéis, eles já sabem ali o que faz sentido. Paty, tipo assim, faz sentido mesmo? Será que ela... Então, assim, eu prezo por essa relação de confiança com quem me acompanha ali. E é isso, e é essa e é legal doideira. Isso porque tem tanta gente hoje no Instagram, nas mídias, fazendo publis, que quando de repente eu olho e eu entro num perfil e eu começo a clicar ali nos stories, eu só vejo propaganda, eu falo, não dá, descredibilizou a imagem da pessoa. Aí vira outdoor. Isso. E aí eu falo, tá até um pouco chato, né, porque... parece que tá um pouco prostituído. Ah, sim, muito. E esse é um medo que eu tenho, inclusive. É uma coisa que eu tento não fazer em excesso. Mas a gente até pode abrir outro parênteses aqui sobre também, né, essa questão do criador de conteúdo, até que ponto faz sentido trabalhar com marcas ou não, mas que a gente também tem os boletos para pagar, né? Claro. Então, assim, eu desenvolvi todas essas frentes de negócio porque o meu objetivo é depender o menos possível de publicidade, por exemplo. Mas tem vezes que a publicidade faz total sentido e é isso. Tem uma questão financeira também que é super relevante pro criador de conteúdo, né? E eu acho engraçado porque as pessoas às vezes falam, tá, mas você tá cobrando pra fazer isso? Mas por que eu não cobraria? Como não? Meu tempo, Como não? minha energia, minha criatividade tá em jogo, é o meu conhecimento pra... Bom, é tudo pra eu chegar até aqui e poder falar com propriedade sobre o assunto. Faria sentido não cobrar, né? Não, eu acho que até isso é desvalorizar o trabalho alheio, né? Exato. A gente sabe o trabalho que dá e para as pessoas que têm esse tipo de pensamento, eu falo, tenta criar conteúdo. Faz um Reels, faz, pra eu ver o que sai. Você sabe que no começo, eu mesma tinha muito preconceito de ver influenciadora, né? Eu falava, mas essa menina ganha dinheiro com isso. Porque eu tava lá, ralando o joelho, operação, um monte de funcionário, etc e tal. Aí eu decidi entrar por coisas do destino, etc. Foi difícil em casa explicar, assim, pro meu marido. Olha, eu vou começar a fazer post e tal. Ele, sério? Essa exposição. Depois que eu descobri quão difícil é, assim, tanto de dedicação, transpiração que você tem que ter e inspiração... Eu hoje, quando eu vejo um Instagram bem feito, assim, quando eu vejo uma pessoa que tá projetada, que tá tendo sucesso, eu falo, cara, parabéns, porque... E outra, aquilo não sai de você, é o dia inteiro que você tem que estar pensando naquilo. Você não tira férias nunca. 24/7, assim. E, inclusive, isso é uma coisa que eu tive que me adaptar ao longo dos anos e
E trabalhar comigo mesma, porque eu sou ansiosa por natureza. E o Instagram, ele tá 24 horas liberado pra você. Uhum. Então é aquela coisa assim, o criador tem que postar, tem que fazer stories todo dia, tem que, é tanto que chega uma hora, eu já burnoutei de tipo, falar, meu Deus do céu, eu vou surtar se eu continuar fazendo esse negócio. E até conseguir desenvolver uma relação mais saudável. Isso que eu nem tenho hater, hein? Nunca fui cancelada, imagina, entendeu? Porque é isso, você fala com milhares de pessoas todos os dias e, ao mesmo tempo, aquela coisa, você tá com o teu celular o tempo todo, meio que te pressionando ali, e você pensando, putz, não postei hoje, o que eu vou produzir? Então, assim, tem que ter um trabalho aí pra entrar numa coisa saudável, porque pra o negócio ficar meio surtado, É total, porque assim, você acorda, você fez um post no dia anterior, você acorda, você pega e fala assim, caraca, tem 40 mensagens aqui. Já dá começa a dar um... Acordei, preciso responder as mensagens, mas tem um monte de coisa pra resolver aqui em casa, mas, tipo, tem minha vida pessoal, mas tem reunião agora. De repente, são 11 da manhã, você não conseguiu responder, você fala, nossa, tá acumulado. E aí, eu não postei nada ainda. E é bem isso, falando... É uma bola de neve, né? Não, eu já aceitei, assim, quando eu posto alguma coisa que gera muito buzz, assim, é que eu passo o dia inteiro, assim, eu tô fazendo nada, eu nunca não tô fazendo nada, eu tô abrindo mensagem na DM pra responder. Não, então, eu não assim, sei o que é não fazer nada. Eu já tô ali sempre respondendo. Mas, assim, se é uma coisa que eu posto, que, sei lá, gera muito buzz, gera muita mensagem, eu falo, galera, eu não vou conseguir responder todo mundo. Eu aceito, entendeu? Falo assim, olha, eu não tenho condição, eu já tive uma pessoa me ajudando, mas não adianta. Tem muita coisa que é particular, né? Total. Porque é muito pessoal o negócio da produção de conteúdo dos stories ali e tal. A pessoa quer fazer uma resposta sua, né? Então, assim, eu já aceitei que tem vezes que não vai dar conta de responder todo mundo. Não, e aí já me falaram, tem maquininha que responde. Gente, não, mas não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, as pessoas... Não, se você é um negócio, se você é um restaurante, se você é um delivery, se você é um... Beleza, bot... Sucesso, acho que tem que implementar mesmo. Agora, se você é um criador de conteúdo... Claro, concordo. Não faz muito sentido, né? O que você vai mandar ali? E as perguntas são específicas, né? Eu pus azeite, troco por não sei o que lá e tal. Então, onde você comprou tal coisa? Essa é a que mais recebo, meu Deus. É bem isso. Meu Deus. Não adianta, tipo, tá falando de comida. Paty, mas de onde que é seu óculos? Tipo assim, não é o assunto, mas vamos lá, né? E eu respondo todo mundo. Falo mesmo. Tem muito isso. Mas é porque o nosso público é muito feminino, né? Não sei o seu, pelo menos 80% do meu público é feminino. É 90% ainda. Uau, eu fico chocada. Eu falo, gente, 80% é muito relevante. Adoro, fico muito feliz. Sim, mas a mulherada que move o mundo, né? Tá aí, palmas. Óbvio. Tá com a gente. É bem isso. Que bom que a gente tá com elas, né? Isso é aí. uma mega força E isso. se ajudando. E é muito legal de ver isso, porque eu, por exemplo, tenho muito seguidor. Como eu trabalho muito com restrição, eu não posso comer ovo e eu evito leite. Então eu faço muita receita vegana, principalmente doce, né? Então, assim, eu não sou vegana, eu como carne no dia a dia, mas acabo tendo opção pra todo mundo, inclusive nos meus livros. Por exemplo, eu tenho um de cardápio, tem 4 opções de cardápio semanal. Daí ele é inteiro adaptado pra quem é carnívoro e pra quem é vegano. Então tem as duas opções. Inclusive, tem uma opção vegetariana e a opção vegana. Então, assim, tem pra todo mundo. E acaba que eu tenho muito um público de mães de filhos APLV. Então, assim, caramba, é tão legal poder ajudar. Tem tanta mãe desesperada, porque às vezes é isso, a mãe nunca na vida cozinhou um negócio. Ainda tem que cozinhar um negócio com restrição. Caramba, é muito difícil, né? Então, assim, acaba que ali o meu público materno é super grande e eu fico muito feliz de poder ajudar. Às vezes dar uma mãozinha ali, pôr num lanche, uma criança que não pode... Quantas vezes eu recebi mensagem, Paty, a primeira vez que meu filho comeu bolo foi o teu bolo de cenoura, que é sem leite, sem ovo, sem glúten, sabe? Então, assim, é muito legal, assim. Falando, porque muitas vezes eu paro e me questiono, faz sentido tudo isso que eu tô fazendo? E aí... De repente, você vê que você transforma de verdade. Porque você imagina uma criança que tem uma doença, que ela não consegue comer um monte de coisa. E aí, a sua receita faz com que ela se torne mais feliz, mais leve, com mais saúde, bem-estar. Fala, cara, faz. O que eu digo é assim, pra mim é um prazer ver as receitas que nascem ali na minha cozinha, que às vezes eu sei que ela deu errado 18 vezes antes de eu conseguir chegar naquele resultado.
e ver essa receita chegando na casa de um monte de gente pelo mundo inteiro, né? Porque é isso, a internet não existe fronteiras. É bem isso. Então isso é bem gratificante, assim. Mas eu te entendo bem, essa crise diária aí de... Diária. Por que eu tô fazendo isso? Mas eu acho que isso acontece com todo mundo. Acho que a síndrome do impostor ainda é muito presente, infelizmente, em todos nós. Ainda mais pra gente que se cobra muito, né? Quando você quer fazer tudo, você acaba descobrindo mais, porque é da nossa natureza. A gente Pelo sempre, menos eu já me identifiquei um pouco com você. A gente sempre se compara com o que tá em cima e nunca com pelo que a gente já passou, né? Então, essa é uma questão, assim, que eu também trabalho na minha cabeça. Tipo, não se compare... E essa questão da internet, de trabalhar tanto tempo com a internet, me ensinou muito isso também. Não se compare, não se compare, não se compare. Porque... se você começar a entrar nessa pira de, mas aquela pessoa fez um vídeo que nem tá tão bom assim e viralizou, e por que o meu não viraliza? Meu Deus, você trava, entendeu? Ou então, entra um ou duas pessoas que nada a ver, que chegam no teu perfil e falam qualquer baboseira, e se você levar aquilo pro teu pessoal, foi muito engraçado, que eu casei agora, né, em março. E daí eu postei alguma coisa falando, cara, olha que surreal. Que tem gente muito louca, né? E daí eu postei que eu postei um pouco do processo e tal. E eu falei, gente, não vai ter bolo no meu casamento. Não vai ter bolo, vai ter buffet de sobremesa, vai ter docinho, bolo sempre sobra, ninguém come. Não vou fazer bolo. Teve uma mulher que me mandou uma mensagem assim, não vai ter bolo? Meu Deus, como você é muito, egoísta, você só pensa em você, não pensa no convidado. Vou parar de seguir. Uau! Daí eu falei assim, nossa, imagina se ela tivesse sido convidada, né, pro casamento. Então, assim, é tanta gente doida. Muito distorcidas, e eu né? posto e rio, né? Eu ainda reposto essas coisas para as pessoas rirem comigo. Então, mas é um processo, claro. Há muito tempo ali eu entendo que aquilo também, às vezes, é uma coisa que a pessoa falou meio que sem pensar duas vezes, e que ali o anonimato da internet também é um facilitador e tal, mas assim, é coisas que você vai aprendendo a lidar no dia a dia da profissão. É um cômodo dela que ela tá trazendo pra você sem motivo algum, não, né? Geralmente, quando ataca, é uma coisa que a pessoa tá insatisfeita com ela, na vida dela, sei lá, né? Vai ver, ela foi em algum casamento que não tinha bolo, ela ficou muito brava. E daí ficou brava comigo também, eu falei... dá o endereço, eu vou mandar um bolo pra você. Querida. Tipo, vai entender, né? O que passa na cabeça da pessoa. Mas tamo aí. Tem essa exposição também, né? Muita gente legal e algumas pessoas meio errada das ideias. É o mundo, né? Mas me conta, assim, eu acho que são tantos projetos e você deve ter a mente um pouco inquieta, né? pouco. Pelo visto. Imagina. Tão calminha. O que vem pela frente? Então, temos novidades aí, né, Monique? Então, foi assim, gente, a gente se conheceu na semana passada e já juntou duas doidas junto, né? Acho que foi. Com muita vontade de comer, né? Muita vontade de comer bem. Fome com vontade de comer. Exatamente. E de fazer também, né? De criar, de inventar e de botar no mundo. Meu grande prazer na vida é botar coisa no mundo, assim, fazer acontecer. Eu falo, cara, eu não tenho filho ainda, mas já tenho tantas criações. Isso é muito legal, né? A gente olhar pra trás e ver tudo que a gente já construiu. É super. Então, estamos aqui, eu e Monique, elaborando um novo produto /serviço aí. Acho que toda essa minha história, experiência com marca se comunica muito bem com a experiência da Mo de produção mesmo, da parte de operação de alimento, né? E acho que nós duas apaixonadas por comer, literalmente, estamos bolando aí uma consultoria, uma mentoria para você que está interessado em ter seu próprio negócio de alimentação, de começar, quem sabe, produzir conteúdo sobre o assunto. Estamos aí bolando fazendo um bem bolado, digamos assim. A parte bem de bem, vocês estão vendo, né? Não. Calma, quando for para vender, a gente grava de novo. Não, mas é porque isso, eu acho que quando a gente entende que dá pra mudar a vida das pessoas, eu tenho alguma experiência aí com esse setor de alimentação, tive restaurante, tive cozinha de produção, e hoje eu vejo, tem muita gente que entra nisso sem entender muito pra onde ir, o que fazer, né? Só na base da ignorância, mãe da coragem, né? E tá de parabéns essa pessoa, porque ela tá sendo super proativa. Mas quando você tem alguém que pode te direcionar um pouco, te dar algumas dicas, alguns insights, como você pode evitar dores de cabeça ao longo desse processo e não se frustrar tanto, né? Ah, com certeza. Eu acho que isso é uma das grandes
o que eu gostaria, olhando pra trás, assim, o que eu me arrependo de ter feito, foram alguns erros que eu poderia ter evitado, e dores de cabeça e problemas, e algumas noites sem dormir que podem ser evitadas quando a gente tem algum tipo de guia, digamos assim, né? De caminho pra seguir. Então, de volta, acho que é uma mega oportunidade, assim, de ajudar quem tá querendo empreender, quem já tá empreendendo. E segue muito a linha do que a gente já faz hoje. E acho que faz todo sentido, assim. E tem um super propósito por trás, né? Porque eu gosto muito da gastronomia, mas eu gosto mais ainda de falar da alimentação funcional, com propósito, que gera bem-estar, que muda de verdade isso que a gente tá falando, a rotina das pessoas para levarem elas para um outro lugar, né? Um lugar onde elas sentam com os outros, trocam experiência em volta da mesa, naquele prazer de comer e beber, mas sem tanto desgaste, faz aquilo de forma prática e com uma alimentação saudável, né? Então, como eu puder ajudar a transformar o mundo nesse sentido, e eu vejo que seu propósito tá muito nessa linha, eu acho que, assim, vai me dar muito orgulho. Sim, aí vai tão além de simplesmente fazer uma comida boa, né? Hoje, ter um negócio de alimentação é tantos processos, tanto trabalho, que para fazer uma coisa bacana de verdade, né? Acho que é isso, e esse é o objetivo, assim. Então, bom, pessoal, eu vou deixar parar de dar spoiler, mas vem aí. E me conta um pouquinho da tua vida pessoal. Como é que você administrou sempre tudo isso com esses perrengues que a gente vive? Ser mulher e querer conquistar o mundo não é fácil, né? E você não é de São Paulo, então tiveram muitas mudanças. Casamento agora. Conta um pouquinho. Eu acho que graças a Deus, sempre tive muito suporte, tanto familiar, quanto de amigos, quanto de pessoas que acreditavam em mim. Então, eu tive muitos privilégios na vida, né? Acho que a gente não pode... a gente sabe que ser mulher muitas vezes é um problema, mas eu tive muitos privilégios na vida e sou muito grata por eles e por tudo que meus pais, por exemplo, toda a educação que meus pais me providenciaram e tudo que, né? Acho que tudo que eu sonhei foi graças a toda essa rede de apoio que eu sempre tive por trás. E apesar das crises de ansiedade, do quase burnout e de tudo mais, eu acho que chega uma hora na maturidade que a gente passa a equilibrar as coisas com um pouco mais de leveza. Então, hoje eu tento levar as coisas com leveza. Saber que a pressa do outro às vezes não é a minha pressa, saber entender qual que é a urgência das coisas e saber dizer amanhã eu te respondo no WhatsApp, sabe? Então, foram coisas que eu fui aprendendo com o tempo e com as muitas vezes que eu quase surtei de ansiedade. Eu acho que isso é uma construção e um processo pelos quais a gente passa, mas ao mesmo tempo eu também tento olhar tudo que eu já construí e também não ficar só olhando para quem já tá um passo à frente, né? Eu acho que isso é muito importante também. Tentar fazer aqueles pequenos momentos de talvez... introspecção mesmo no nosso dia, e quando tá tudo ruim é mais difícil, mas eu acho que é o momento que a gente mais precisa parar e pensar um pouco e falar assim, não, eu tô aqui, vai dar tudo certo, qual que é o próximo passo? Quando dá tudo errado, quando uma marca cancela um contrato, quando um produto não vende tão bem, beleza, vamos entender por que isso aconteceu e qual que é o próximo passo, com calma. Assim, né? É uma grande oportunidade de você aprender, né, no final, porque quando tá tudo ruim, alguma lição você vai tirar dali. Opa, e como? E quando tá tudo bom, você esquece de parar pra refletir, né? E falar, deixa eu aprender um pouco. Você tá ali tanto na euforia. Na loucura. Exatamente. E acho que isso é uma parte boa do passar do tempo, né? Acho que a gente vai se tornando mais consciente e a gente passa a dar passos também um pouco mais... pensados e entendendo um pouco melhor o que a gente quer, o que a gente não quer. Eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de ter em mente é assim, o que eu não quero. Então isso, às vezes, até é mais importante do que eu quero. Essa é uma ótima dica. Ótima. Mas não é fácil também, né? Não é fácil, mas quando você entende realmente o que você não quer, você para de abraçar coisas por impulso ou porque alguém te jogou no colo e, sei lá, era o que tinha pra hoje.
E aí você começa a trabalhar em torno das suas verdades, né? Aprender a dizer uns bons nãos, assim, é super libertador. Faz Não é parte. fácil, não é fácil exatamente isso, não é fácil. Às vezes vem, tipo, uma Coca-Cola bater na tua porta e falar money matters, mas você fala, cara, vai derreter toda a imagem de que realmente é verdade pra mim, né? Em toda essa construção aí de tantos anos, né? Então, é isso. Pra mim, é muito importante até essa visão de entender que todo mundo é marca, né? Então, hoje, tem eu tenho uma curadoria também do que, além do que eu não quero, do que eu não posto. Então, eu tenho essa visão de meu próprio perfil pessoal, que, né, ali onde eu posto as minhas receitas, posto o meu dia a dia, de saber que também não é tudo que eu vou postar. Claro. Né? Porque isso não faz sentido com a minha marca pessoal. Sim. Então, tudo isso são aprendizados que a vida vai trazendo pra gente e que a gente vai aprendendo com maturidade, aos poucos, passo a passo, entendendo o que a gente não quer, o que a gente não deve fazer e o que a gente deve sim correr atrás e focar e botar nossa energia. É isso. Paty, foi um grande prazer. Falei. Não, foi maravilhosa a conversa. Eu quero só, antes de terminar, te perguntar uma coisinha, porque de repente a gente consegue inspirar mais os outros. Você tem algum livro que você tenha lido na sua vida, que você fale, cara, vale a pena contar para as pessoas? Eu gosto de perguntar isso porque eu gosto de aprender e ter dicas. Então, eu me considero uma pessoa muito mais pro lado da criatividade, assim. Então, se tem uma coisa que eu acho sofrida é ler livro técnico. Eu leio, mas assim, penando página por página, sabe? Então, assim, eu gosto de livro de negócios, livros que falam sobre marketing, que é a minha área, gosto, mas eu uso eles como um estudo. Então, para mim, leitura prazerosa é história, romance, né? Tem uma autora que tá muito famosa, inclusive, fizeram até seriado agora dessa sequência de livros dela, que é a Helena Ferrante, não sei se você já ouviu falar. Não. Tem na HBO o seriado. Ela tem uma tetralogia chamada Amiga Genial. No total são 1.500 páginas, mais ou menos. Mas são não 4 é livros. Mim. Não, são 4 livros. Tá. Você vai aos poucos. E vai ficando, sabe, um é mais fininho, o segundo é mais grossinho, até o quarto é desse tamanho, assim. Mas é uma leitura que, assim... É fácil. Ela não é fácil, porque ela toca em pontos bem... ainda mais pra mulher, assim. Ela toca... É a história de duas amigas. Tá. Eu falei o nome? Amiga Genial? Não. O nome da tetralogia é A Amiga Genial. Tá. Começa com... Esse é o primeiro livro. Então, é uma história de duas amigas em 1960 que crescem juntas em Nápoles. E, assim, tipo, num bairro super periférico de Nápoles. Então, assim... É uma história ali, você sente uma realidade muito grande e que a gente consegue muito fazer um paralelo com a vida das mulheres. Claro, foi outra época que elas cresceram, né? Mas a gente tem muitos pontos ali de inflexão e de reflexão que dá pra tirar pra nossa vida de hoje em dia. E foi uma sequência de livros que eu devorei, assim. Então, nossa, eu vou tentar ler. Se quiser, eu te empresto. Porque 1.500 páginas pra mim Não, é difícil, mas o primeiro tem umas 300. Tá bom. Vamos poucos. Então deixa comigo. Então, assim, tanto que virou ela mesma já tem alguns outros livros que são bem legais também. Ela tem livro que fala de maternidade, tem livro que... Esse é o da maternidade, até quando eu for mãe, eu pretendo reler, porque eu acho que vai ter outro peso, sabe? Então ela fala muito da solidão da mulher, e ela fala sobre feminismo, mas de um jeito em que as personagens, elas são muito profundas e complexas, no sentido de ter suas dificuldades, seus problemas, não são feministas, a bandeira feminista, sabe? Enfim, é muito interessante todo o jeito que os personagens são construídos. Então, assim, eu gostei, foi uma sequência de livros que eu gostei muito de ler. E é isso, pra mim, livro gostoso de ler, assim, de Ótima história, dica. de Concordo. romance, né? Porque é a hora que você tua mente dá uma desligada, né? Claro que tem os livros sim. técnicos, mas aí claro, não é... pra mim é estudo. não é inspirador. E tem alguém que te inspire, uma pessoa que você fale, nossa, eu gosto muito dessa figura? Eu acho que existem vários, assim, falando um pouco da nossa área, até no empreendedorismo feminino, tem uma mulher que eu sigo, que ela é londrina, inglesa,
há muitos anos e, na verdade, desde que eu comecei essa jornada na produção de conteúdo, eu me inspiro nela, assim, acho a história dela muito legal, que é a Ella Woodward, é da Deliciously Ella, não sei se já ouviu falar. Já. Ela tem marca de produto também, então, assim, eu acompanhei todo o processo dela, ela lançou livro, depois ela lançou produto, então, assim, eu até me inspiro e tento ali dar claro que, assim, é um outro nível o trabalho dela, você vê que, pô, ela tá... E ela tem o livro dela traduzido para um monte de língua, assim, sabe? Ela é super profissional, Outra abrangência, assim. Mas eu gosto muito do trabalho dela. E ela começou tudo por causa de uma doença. Ela descobriu, eu acho que era uma autoimune, inclusive. E ela foi se tratar com alimentação. Então, eu acho que me identifico bastante com a história dela. Então, é uma pessoa que eu gosto de seguir. Ela tem podcast também, inclusive. É bem legal o podcast dela. Enfim, ela empreende aí em várias áreas. E ela é uma pessoa que não se expõe muito. Você vê que é assim, tipo, ela quase não posta stories. Então, eu acho uma linha empreendedora legal, né? assim, também, de seguir, assim. É bem bacana de ver o trabalho dela. Deixa comigo, que essa também já vou pôr nos meus favoritos. E ela tem receita também. Essas receitas são bem boas. Ela começou só com receita, eu acho que eu a conheci pelas receitas, pelo site Receita, né? Ela começou só com receita, hoje ela tá bem mais focada na linha de produtos, assim. Então, é bem legal. Quando eu fui pra Londres, eu comprei tipo um monte, sabe? Eu trouxe um monte pra casa. E os produtos são lindos, são de uma delícia. Então, pra mim, é uma super referência, assim. Boa, gostei. Tá anotado aqui. Gente, obrigada. A gente tem reunião agora, né? Então, bora trabalhar. Bora. Que a gente gosta. E obrigada mesmo pela presença, pela história. Eu que agradeço. Uma delícia. É isso, eu acho que é difícil na vida a gente, às vezes, ter doenças, etc. Mas como passar por cima disso, trabalhar a mente e procurar saídas, faz com que a gente mude o mundo, né? Mude a nossa vida e, de repente, do próximo. Exatamente. Às vezes, da nossa tragédia, a gente descobre uma mega oportunidade, né? E transformar limões em limonada, tirar uma foto e postar no Insta. É isso. Obrigada. Obrigada a você. Adorei. Viu que e habla. Não, mas e mexe habla as muito mãos, bem. mexe as mãos, né?